Sabe, quando a gente olha as grandes manchetes, crises econômicas, conflitos, guerras, muitas vezes, por trás de tudo isso, tem um único recurso que está ali moldando o poder global. E esse recurso é o petróleo. Hoje a gente vai entender como é que o famoso ouro negro realmente desenha o mapa do mundo. É palavra mágica. Acho que essa citação resume tudo, né? Ela captura perfeitamente como esse recurso, essa única palavra, definiu a nossa história moderna e, olha, continua sendo um protagonista central no cenário mundial até hoje. Mas antes de mergulhar de cabeça, é bom a gente alinhar um conceito aqui. O que é geopolítica, afinal? Bom, de forma bem direta, é a disputa por poder no espaço geográfico. É a briga pelo controle estratégico de territórios e, claro, de recursos. E quando se fala em recurso disputado, nossa, poucos chegam perto do petróleo. Ok, mas por que todo esse alvoroço em cima do petróleo? O que faz dele algo tão fundamental? A resposta, na verdade, está em praticamente tudo que a gente vê e usa no dia a dia. A real é que a nossa sociedade moderna simplesmente não funciona sem ele. É fácil pensar logo nos combustíveis, né? Gasolina, diesel, mas vai muito além. Pensa nos plásticos, que estão nos nossos celulares, nos computadores, borrachas sintéticas, tintas. Basicamente, toda a produção industrial e o sistema de transportes do mundo dependem dessa fonte de energia. É, sem exagero, a força vital da nossa economia. Bom, vamos voltar um pouco no tempo. Início do século XX. A demanda por petróleo explode e o poder sobre esse recurso, ele acabou se concentrando nas mãos de pouquíssimas empresas. Vamos dar uma olhada em quem eram esses primeiros gigantes que, basicamente, dominaram esse jogo. E olha, a escala desse controle era absurda. Não era só uma questão de vender petróleo, era sobre dominar cada pedacinho do processo, da extração lá no poço, passando pelo transporte, pelo refino, até chegar na bomba de gasolina. Na prática, o que essas empresas fizeram foi dividir o planeta entre elas. Criaram um cartel poderosíssimo. E quem eram elas? Bom, tá aí na tela. Um grupo formado principalmente por empresas dos Estados Unidos, mas também com uma forte presença britânica e anglo-holandesa. Juntas, essas corporações ganharam o apelido, as Sete Irmãs, e foram elas que ditaram as regras do jogo de energia no mundo por muitas e muitas décadas. Só que, como a gente sabe, todo império uma hora ou outra enfrenta um desafio, né? E o contra-ataque a esse domínio total das Sete Irmãs veio justamente de quem tinha o petróleo debaixo dos pés, os países produtores. O ano é 1960, e aqui acontece um movimento que muda completamente as regras do jogo. As nações produtoras finalmente se dão conta da riqueza imensa que elas têm nas mãos e resolvem se unir. Foi um ato de soberania, sabe? Uma forma de retomar o controle sobre seus próprios recursos. E, claro, de desafiar de frente o poder daquele cartel ocidental. E esses foram os pioneiros: Arábia Saudita, Irã, Iraque, Kuwait e Venezuela. Juntos, esses 5 países criaram uma força que ia mudar para sempre o equilíbrio de poder no mercado de energia. A mensagem que eles passaram para o mundo era muito clara. Unidos, eles podiam sim desafiar os gigantes. E aqui a gente consegue ver o tamanho do conflito de interesses. Pensa só, de um lado, as Sete Irmãs, com o objetivo claro de ter controle total do mercado para maximizar os lucros. Do outro lado, a OPEP, que queria coordenar a produção para garantir preços mais justos e mais estáveis para os seus países membros. Era um verdadeiro choque de visões, um choque de poder. E agora a gente chega no clímax dessa disputa toda. O momento em que a OPEP resolveu usar o petróleo não só como um recurso, mas como uma verdadeira arma política. E acredite, o mundo inteiro sentiu o impacto disso. Olha, a década de 70 foi um verdadeiro divisor de águas. O que aconteceu naquela época simplesmente escancarou a enorme vulnerabilidade dos países industrializados e mostrou a influência gigantesca que os produtores de petróleo podiam ter na economia mundial. Para ter uma ideia do tamanho do choque, antes da primeira grande crise, o preço médio do barril de petróleo era esse aqui. E assim, quase da noite para o dia, ele saltou para este valor. Foi um aumento de quase 400%. Isso simplesmente abalou os alicerces da economia global. E o ponto mais importante aqui é que esses choques não aconteceram do nada. Não foi um acidente de mercado. Foram respostas diretas a eventos geopolíticos. Primeiro, a Guerra do Yom Kippur, em 73. Depois, a Revolução Islâmica no Irã, em 79. Esses foram os gatilhos que levaram a OPEP a cortar a produção e a aumentar os preços de forma drástica. E aí ficou claro para todo mundo como um conflito regional lá no Oriente Médio podia gerar uma crise econômica no mundo inteiro. A partir desse momento, a coisa ficou ainda mais séria.
A luta pelo controle do petróleo escalou de um jeito que a pressão econômica deu lugar a conflitos militares abertos. Países inteiros foram para a guerra por causa do ouro negro. A Guerra do Golfo, lá no comecinho dos anos 90, talvez seja o exemplo mais claro disso. A invasão do Kuwait pelo Iraque foi motivada, em grande parte, por, adivinha? Disputas sobre as cotas de produção de petróleo dentro da própria OPEP. Ou seja, uma briga por controle de mercado que acabou levando a uma guerra de proporções gigantescas. E essa imagem que essa citação descreve é simplesmente devastadora. Incendiar os poços de petróleo foi um ato de pura e simples guerra econômica. O objetivo ali não era só uma vitória militar, era causar o maior prejuízo possível ao concorrente, atacando o coração da sua economia, a sua principal fonte de riqueza. Ok, vamos avançar no tempo e chegar nos dias de hoje. O cenário, claro, mudou bastante. Novas tecnologias apareceram, novas preocupações, mas o jogo estratégico pela energia, esse continua mais vivo do que nunca. Hoje em dia, esse tabuleiro de xadrez está bem mais complexo. Temos, por exemplo, a ascensão do gás de xisto, ou shale gas, nos Estados Unidos, que mudou completamente o fluxo de energia no mundo. Temos a busca cada vez maior por energias renováveis. Temos a pressão por sustentabilidade ambiental forçando mudanças em todos os setores. E, claro, como uma constante, a instabilidade em regiões produtoras, principalmente no Oriente Médio, que continua sendo um fator de risco permanente. E aí, claro, fica a grande pergunta no ar, né? Com toda essa conversa sobre transição energética, com o mundo se movendo para fontes de energia mais limpas, será que esse jogo, a geopolítica do petróleo, está com os dias contados? Olha, a resposta ao que tudo indica é um sonoro não. O jogo não acaba, ele só se transforma. A disputa por recursos energéticos sempre foi uma constante na história da humanidade. Hoje é o petróleo, amanhã pode ser o lítio para as baterias, o hidrogênio verde, não importa a fonte. A necessidade de energia vai continuar sendo essa força poderosa que molda alianças, que gera conflitos e que, no fim das contas, desenha o futuro do nosso planeta.